Adriane, perguntei se ela queria entrar na sala, e ela disse que ia ver. Então, boa tarde, hoje é dia 12 de junho de 2020, nós estamos aqui com a professora Clarice Esperança, e vamos conversar, né, sobre a sua pesquisa, sobre o mundo do trabalho, e esse nosso diálogo, viu, professora, faz parte de um projeto da editora Sertão Cult. É uma editora independente, pequena, aqui em Sobral, e que vai soltar uma série de publicações com pesquisas de estudiosos de várias temáticas. Então, eu estou coordenando essa série sobre o mundo do trabalho, tá? Então, é um diálogo bem informal, depois vai ser transcrito, né? E a ideia é que a gente consiga realmente pautar esse tema da história social, né? Do trabalho, e também socializar as pesquisas, né? Nesse sentido. Professora, antes de mais nada, que nome tão lindo é esse, hein? Na verdade, até eu nasci com Esperança mesmo, né? A gente alterou para Esperança, já faz acho que uns 20 anos, né? Com aquela coisa da cidadania italiana, mas enfim, é esse meu nome. Então, a professora Clarice Esperança é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E está em Pelotas, e também foi coordenadora, né, presidente do GT, não é isso? Do Mundo do Trabalho. Coordenadora nacional. Nacional. Isso, na verdade, assim, eu trabalhei em Pelotas, na UFPEL, atualmente sou professora da URGS. Né? Muito bem. E, enfim, não sei o que exatamente vocês querem que eu fale um pouco. Para iniciar, a gente poderia ver, assim, quais foram as suas motivações, né, para abraçar essa temática do mundo do trabalho, né? Como que foi esse processo de aproximação com esse tema, né? Conta para a gente como é que foi. Então, assim, eu tenho uma trajetória um pouco diversa, né, talvez, porque eu, na verdade, iniciei minha carreira acadêmica um pouco mais tarde, né, na verdade, eu sou formada em comunicação, sou jornalista, né, me formei em 1990, né, pela URGS, né, aqui pela Universidade Federal, e trabalhei, né, de 90 até 2002, mais ou menos, né, trabalhei em veículos de comunicação, trabalhei em jornal, trabalhei como repórter e como chefe de reportagem, né, tive uma carreira, né, nessa área, né. Olha a Adriane aí. Oi, Adriane. Não me deixa mentir aqui, Adriane. Hã? Desculpa não ter chegado atrasada, eu estava passeando com as cachorras. Então. Tudo bem aí contigo, com a tua mãe? Com a Sim, Denise? tudo bem, mas eu não quero atrapalhar a entrevista, a gente só veio assistir. Tá bom, vou continuar então, tá? Tá. Então, assim, eu estava falando que, na verdade, eu tenho uma trajetória, uma vez o Flávio Reis, nosso colega aqui da Unicinos, hoje ele está na Rural do Rio de Janeiro, disse assim, que você é uma historiadora trânsfuga, né? Porque eu acabei indo para a carreira acadêmica e para a área de história, né, que não seria, digamos assim, a primeira escolha naquele momento, porque afinal de contas eu estava tinha uma carreira na comunicação, né. Foi logo depois que meus filhos nasceram, né, por umas questões, enfim, pessoais e também umas insatisfações com o próprio jornal, com a própria situação da imprensa, e inicialmente de forma diletante, né, fazendo algumas disciplinas, né, como aluna especial nos cursos de história, ali na URGS, né, até que chegou um momento em que eu acabei fazendo todas as disciplinas possíveis, né,
me envolvendo, vendo questões, e acabei fazendo uma disciplina que era uma disciplina de pesquisa, né, de preparação para pesquisa, né, e não sabia exatamente para que eu estava fazendo aquela disciplina, porque, na verdade, eu fiquei pensando, não, mas, enfim, o que eu estou fazendo aqui, né? O professor dessa disciplina era o professor Benito, né, o Benito Schmidt, que se tornou depois o meu orientador de mestrado e doutorado, e a quem eu devo um grande incentivo, né, para que eu ficasse nessa área, né. Assim, e nesse momento, nessa disciplina, que era uma disciplina, na verdade, preparatória ao TCC, né, eu apresentei um projeto que depois, né, acabou sendo o meu projeto de mestrado, né? Então, eu não fiz, eu fiz diversas disciplinas no curso, mas eu não tenho a graduação em História, né? Eu passei direto, então, para o mestrado, né? Enfim, a partir daí, não larguei mais, né? E a minha pesquisa de mestrado já era na área da história do trabalho, né? Eu trabalhei com uma greve que ocorreu na empresa jornalística Caldas Júnior, né, entre 83 e 84, né, período do novo sindicalismo, né, e digamos assim, nessa primeira pesquisa, eu já tive contato, né, com diversas questões que foram se tornando muito importantes, né, para mim e que me preocupam até hoje em termos de pesquisa, né, a questão, por exemplo, da justiça do trabalho, né, como que se dá essa relação entre os trabalhadores, né, e esse arcabouço legal, né, e esse momento específico era um momento interessante, porque era um momento do novo sindicalismo, um momento em que, enfim, havia toda essa questão da autonomia, né, a questão também dos ofícios, né, ou seja, das culturas relacionadas aos diferentes ofícios e a forma como isso conforma a identidade dos trabalhadores, né, então, por exemplo, eu trabalhei muito com uma das categorias que participou daquela greve naquele momento, que era dos gráficos, e passava por um processo, né, de mudança, né, muito grande em termos do seu fazer, né, até pensando em termos de estar sendo atingido naquele momento, né, por um processo de reestruturação produtiva bastante grande, né, então, inclusive nesse momento, tomei contato com a tua pesquisa, Thelma, sobre os trabalhadores da Volkswagen em São Bernardo, né, então essa questão também do processo de trabalho me interessou e me interessava também a questão do novo sindicalismo, do novo sindicalismo em específico, né? O porquê que entre diversas áreas da história eu fui me envolver com os trabalhadores, né? Talvez tenha sido não só a influência do Benito, que naquele momento estava muito voltado para a questão dos mundos do trabalho, mas acho que tinha também a ver com a minha experiência pessoal, até familiar, né, enfim, de contato com trabalhadores, né, a minha experiência como trabalhadora posterior, como bancária e depois como jornalista, né, que era uma experiência que envolvia também, né, um trabalho, uma relação com o sindicato e tal. Então, aquilo acabou sendo algo natural e até hoje eu me mantenho, assim, digamos assim, fiel, né, à área dos mundos do trabalho, né, que é um campo bem interessante no Brasil, na área de história a gente tem institucionalmente o próprio o GT, né, que tu mencionaste, que eu fui coordenadora, né, e que, de certa forma, ele nasce, né, no Rio Grande do Sul, né, depois ele vai ter uma expansão muito grande, uma expansão, sobretudo a partir dos estudos feitos lá pela Unicamp, por aquele grupo da Unicamp, né,
do Fernando, do Paulo Fontes, do Alexandre Fortes, né, e hoje é um GT espalhado por todo o Brasil e com uma expansão muito legal e muito interessante no Nordeste, né, na Paraíba temos um núcleo bem interessante, no Amazonas, né, enfim, a gente tem uma penetração bem interessante e também um diálogo bem legal com outros GTs próximos, né, como o GT do pós-abolição, né, entre outros, né. Bom, após, então, o meu mestrado, bom, nesse momento, ainda durante o mestrado, eu iniciei a minha carreira como professora, né, então, não era mais uma jornalista que estava estudando, eu passo a ser professora já, né, o que muda também, né, eu iniciei ainda, meu mestrado eu finalizo em 2007, em 2006 eu inicio como professora substituta na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, ou seja, como professora na comunicação, né, eu retornei à faculdade que eu me formei como substituta, e aprendi a dar aula, né, e foi uma coisa interessante, assim, porque eu aprendi a dar aula, e naquele momento também, meus filhos eram pequenos, então, e eles estavam numa escola muito participativa, então tinha uma questão aí de construção do conhecimento, que, enfim, claro que não é a mesma coisa no ensino superior e numa educação infantil, mas passou a ser uma preocupação muito grande, assim, na minha vida. Né? Então, essa questão da sala de aula se tornou bem relevante para mim a partir desse momento. Eu termino, então, o mestrado em 2007, em 2008 eu vou iniciar o doutorado, né, e ao contrário, então, do mestrado, em que eu trabalhei com o novo sindicalismo, no período dos anos 80, com o doutorado eu mudo o meu período temporal, né, e mudo completamente o meu objeto, no sentido que eu deixei de lado um pouco essa preocupação com os trabalhadores de uma empresa jornalística e passei a trabalhar já com uns trabalhadores de minas de carvão, né, no Rio Grande do Sul nos anos 40 e 50. Né. O doutorado, que eu considero, na verdade, a minha pesquisa até agora mais bem acabada, né, eu acho que, claro que a gente está tocando outras pesquisas e novas questões, mas o doutorado, ele é uma marca, né, na vida da gente, né. Eu começo o doutorado em 2008, finalizo em 2012, e a questão do doutorado, ele é interessante porque eu vou trabalhar eu desenvolvi o objeto do doutorado, a pesquisa do doutorado, a partir das fontes, né, então a gente tinha, a partir do mestrado, comecei a ter contato com o Memorial da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, que é ligado aqui ao Tribunal Regional do Trabalho, né, e eles têm, aliás, né, digamos assim, um acervo, né, importante desses processos das minas de carvão, tá, né, que inicialmente eram processos que envolviam os anos de até 47, mais ou menos, né, de 41 até 47, né, 41 inicia a Justiça no Trabalho no Brasil, 45, né, começa a junta lá em São Jerônimo, que é onde ocorre lá, que era o município que agregava as minas, e em 47, então, terminavam os processos. Só que no decorrer das pesquisas, eles receberam a doação de uma série de atas de julgamentos do juiz, que era o responsável pela área, e que vai fazer com que a gente conseguisse reconstruir os processos até 1954, né, até o momento, enfim, coincidiu, né, com o suicídio de Getúlio, mas, na verdade, foi mais marcado pela saída desse juiz de lá, que aí é o momento, porque depois disso, esses processos sumiram, eles foram queimados, então a gente só tem esse processo até esse momento. Então, assim, foi uma pesquisa interessante, porque a partir dos processos eu desenvolvi uma série de questões,
né, e era um número bastante grande de processos, em torno de 6 mil processos, né, só os processos dos mineiros de carvão, fora outros processos, mas eles realmente eram em maior número, para fazer uma análise quantitativa e uma análise também qualitativa do que a gente poderia pensar, né, das relações de trabalho a partir desses processos. Então, isso me levou a utilizar, além do arcabouço teórico, né, já utilizado por mim e pelo, digamos assim, grande parte, para não dizer a maior parte dos historiadores do trabalho no Brasil, pós-80, que é o Thompson, né, ou seja, essa ideia, e principalmente a ideia do Thompson de campo de luta, da justiça como campo de luta, como um local de enfrentamento, né, dos diversos atores sociais, né, eu pensei muito na questão também do Bourdieu, né, em termos de campo jurídico, né, pensando de examinar esses atores, os chamados mediadores do direito, e a ação e a forma como eles enxergavam esses trabalhadores e como eles enxergavam as relações de trabalho num momento específico, que é o momento de institucionalização, o momento em que a justiça do trabalho está se afirmando, né, como uma terceira arena, né, enfim, ou seja, além da fábrica, além, enfim, dos locais de trabalho, a justiça do trabalho se torna também uma arena, né, e uma arena que retira o caráter, digamos assim, que foi sempre reivindicado pelo patronato brasileiro, da relação patrão-empregado como um domínio privado, né? Ele se torna um domínio público, né? E essa justiça atuando de diversas formas, né? Não, e a dificuldade da gente enxergar isso, né, pensando em termos de a justiça a favor, a justiça contra o empregado, e sim a justiça atuando também no sentido de se afirmar nesse campo, né, se tornar um interlocutor confiável tanto para patrões quanto para empregados, né? Enfim, e foi muito interessante, assim, porque eu esqueci de dizer que eu, na verdade, eu tinha feito um ano de direito também antes do... Então, assim, fiz muito pouco, eu fiz o direito também antes da faculdade de comunicação, e eu fiz muito pouco do direito, então não sabia, minha experiência era muito pouca, né? Então, mas me interessava, assim, tanto as discussões jurídicas, né, como o próprio papel desses atores aí. Então, foi bem interessante, assim, retornar a isso, né, e conversar com uma série de outros autores que estavam já começando a trabalhar com isso, né, dentro do movimento que havia naquele momento, que ainda existe, de tentativa de preservação desses processos da justiça do trabalho, né, que era um movimento encabeçado por atores do judiciário, por magistrados, enfim, que queriam preservar o papel da justiça do trabalho na história, mas que também contou com um apoio muito forte de diversos historiadores, né, o próprio Benito, o Fernando Teixeira, a Ângela, né, de Castro Gomes, né, todos eles no sentido de tentar criar uma visão dentro do próprio judiciário do valor dessa documentação, que ela não fosse queimada, que ela não fosse jogada fora, enfim. Então, nesse sentido, por exemplo, eu participei daquela coletânea que é organizada pela Ângela e pelo Fernando, que chama A Justiça do Trabalho e Sua História, publicada pela Unicamp, que traz naquele momento, eu acho que é de 2014, agora não me recordo, mas que traz uma série de autores que naquele momento estavam trabalhando com isso, né, como o Gino, que é o Antônio Luiz de Negro, na UFBA, eu me lembro agora do Edinaldo, enfim, uma série de outros autores que estavam trabalhando com essas questões e que, enfim, a gente tinha uma interlocução legal, Vinícius Rezende, né, e que era muito, bastante fértil essa questão, né.
Por outro lado, né, eu acho que o desafio dessa pesquisa foi trabalhar com mineiros de carvão, que até é um pouco estudados no Brasil. A gente tinha alguns estudos em Santa Catarina, né, os estudos do Carola, outros estudos agora me faltou o nome, mas é uma professora da sociologia, né? Hoje a gente tem uma dissertação muito boa do Bruno Mandelli, que é meu orientando de doutorado ali na URGS, e que trabalhou sobre processos de acidente de trabalho lá naquela região, mas no Rio Grande do Sul a gente tinha poucos trabalhos, alguns bons trabalhos, mas muito poucos. Então, foi também uma coisa interessante, né, a possibilidade de trabalhar com isso, né. A tese acabou sendo publicada a partir pela AMPU, aqui pela Associação Nacional de História, a seção no Rio Grande do Sul, em 2014, né, 2 anos depois que eu defendi, né, ela foi premiada e tal, e que eu tenho muito orgulho, né, porque, enfim, no fundo, eu sempre me sinto, assim, um pé dentro, um pé fora da história, assim, né, sempre tendo que mostrar, né, que, enfim, eu sou historiadora. Eu me lembro, eu tive muito orgulho quando a professora Silvia Petersen me falou, acho que na banca de doutorado, que ela disse, tu és uma historiadora. Eu disse, ai, meu Deus, eu achei, assim, o máximo, porque, enfim, né, tem toda uma questão também, né, do papel da gente, né. Enfim, aí, bom, isso, não sei se eu continuo, mas aí, enfim, o que eu posso mais falar é que, em paralelo a essa questão, né, já se passaram 6 anos, então, da publicação da tese, em paralelo à minha defesa, eu continuei a trajetória como professora, né, inicialmente, então, mantive, né, uma trajetória dentro da Faculdade de Comunicação, né, eu dando aula nos cursos, primeiro da Fabico, depois na Universidade de Santa Cruz, no interior, na Unicinos, que é da Universidade do Vale dos Sinos, e, posteriormente, em 2012, entrei num pós-doc no curso de História da UFPEL, com supervisão do professor Aristeu Lopes, que havia sido quase meu colega no doutorado. Ele era um ano a turma um ano mais antiga que a minha, né, então era um companheiro, uma pessoa muito legal, que me ajudou bastante, e no UFPEL eu desenvolvi um trabalho, uma pesquisa de levantamento de redes e trajetórias dos trabalhadores gaúchos a partir das fichas de identificação da DRT. Essas fichas de identificação da DRT eram formulários para obtenção da carteira de trabalho, né, que haviam sido preservadas, né, a parte delas, né, estão preservadas no núcleo de documentação histórica da UFPEL. E aí eu comecei a desenvolver toda uma reflexão a respeito, né, de novo, da questão aí já não da justiça do trabalho, mas da institucionalização legal, né, anterior a isso, né, porque a lei das carteiras é de 32, mas entra em vigor em 33. Então, e tem uma contradição interessante aí, porque é um momento no qual o movimento operário que havia apoiado Getúlio Vargas, ele começa a se desiludir, né, com Getúlio, mas, ao mesmo tempo, começa a reivindicar a carteira de trabalho, né, e a gente tinha outros trabalhos anteriores que olhavam para essa carteira e diziam assim, olha, mas essa carteira, ela tira o lugar da luta para um lugar institucional, né, e aí a gente vai olhar para os jornais operários, vai olhar para o movimento operário e a gente vê uma reivindicação dos trabalhadores de terem a carteira de trabalho, para quê? Para que eles pudessem cobrar as férias, né, que eram leis, né, a primeira, se não me engano, acho que é 1925, depois tem uma segunda lei de férias, mas que são leis que
estão em vigor desde a Primeira República, mas que não são cumpridas porque não tem como comprovar, e eles querem comprovar, e aí eles precisam da carteira de trabalho. Então, é interessante porque esses estudos, eles vão, não só o meu, mas, assim, toda essa área, ela vai colocar em xeque uma bibliografia anterior que vai dizer que todas essas questões eram questões que limitavam, né, a luta dos trabalhadores, né? E o que a gente vai olhar é que, na verdade, há ali uma coisa bem thompsoniana, né? Que é assim, os trabalhadores se aproveitando daquilo para tentar também alargar, né, esgarçar esses limites, né? Por isso que o nome da minha tese lá, o título que eu dei, era Cavando Direito, no caso dos mineiros, né, que era cavar direito, significava, claro que é um trocadilho, coisa da mina, mas tinha a ver com você pegar e tentar pegar e ir além da lei, né? Então, essa coisa não é uma obediência à lei, assim como a questão não é uma obediência à carteira de trabalho, não é uma obediência, né, à institucionalização, né, todo esse aparato, né, legal, que tinha, sim, por objetivo o controle dos trabalhadores, né, montado a partir do governo provisório do Vargas, né, tinha, sim, essa intenção, porém, isso não significa que os trabalhadores vão se submeter a eles de forma totalmente submissa, né? Porém, é claro que há também um enquadramento, né? Então, esse jogo, né, do ir e vir, do que é, na verdade, uma autonomia, os limites dessa autonomia que a gente estava lá brigando e dizendo que era super importante nos anos 80 lá, né? Então, os limites dessa autonomia, até que ponto ela existe, até que ponto não existe, né? Eu não sei se eu continuo falando, se vocês querem perguntar. Professora, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Né? Isso, agora já é noite, né? Assim, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão iniciando nesse campo, né, do mundo do trabalho, principalmente utilizando as fontes judiciais, né, do mundo do trabalho, né? Quais são os cuidados, né, e quais são as possibilidades que você já falou várias, né? Mas assim, quais são os cuidados e os conselhos que você dá para as pessoas que estão iniciando nesse campo de pesquisa? As fontes judiciais ou as fontes do mundo do trabalho em geral? As fontes judiciais envolvendo o mundo do trabalho. No caso, o mundo do trabalho envolvendo as fontes judiciais, as fontes que você mais trabalhou, né, no caso. Tá, eu sou meio chata, assim, sabe? Então, eu acho que as fontes jurídicas elas são extremamente interessantes, né? Eu trabalhei com fontes da Justiça do Trabalho e atualmente com processos envolvendo também depois da UFPEL, quando eu retornei para a URGS, acabei voltando um pouco para a questão da mineração e estou finalizando agora um projeto que eu desenvolvi depois que tinha a ver com a questão das migrações, né? As questões étnicas e raciais também nessas comunidades mineiras, tá? E aí trabalhei com fontes judiciais que não eram da Justiça do Trabalho, mas eram fontes da Justiça Criminal, né? Criminal e, enfim, processos de acidente de trabalho, né? Que, nesse momento, são cíveis, né? Qual que é a dificuldade para mim, tá? E que eu vejo, às vezes, nos alunos, eu tenho alguns orientandos que trabalham com esse tipo de fonte, tá? A fonte jurídica, ela tem uma lógica própria, toda fonte, claro, tem sua lógica, né? Até a fonte jornalística, que parece uma fonte muito transparente, que você chega lá e diz, olha só, está dizendo isso, ela, na verdade, ela esconde uma série de questões formais, né? Talvez na fonte jurídica ela esteja mais claro esse formalismo, porque o judiciário é muito formalista, né? Então você precisa, por exemplo, tem toda aquela coisa de ata de audiência, aí não sei o quê, aí aciona a pessoa, aí o que né? Todas as audiências, por exemplo, elas têm um formato semelhante, né? As sentenças têm formatos semelhantes e tal. Só que elas estão sendo construídas dentro de uma lógica, né? Que é a lógica do direito. Eu acho importante para o historiador, e aí também, de novo, não é só a fonte da justiça, mas
mas principalmente da justiça, compreender o universo no qual essas fontes estão sendo construídas. Tá? Então, por isso que quando eu fui trabalhar lá nos anos 40, eu fui pensar o seguinte, olha só, em 1940 está sendo instalada a Justiça do Trabalho no Brasil. Então, muitos daqueles juízes, né, e aí aqueles juízes lá em São Jerônimo, lá nas Minas, depois em Pelotas, quando eu trabalhei um pouco com aqueles processos de Pelotas também, eles estão querendo mostrar como a Justiça do Trabalho é útil, né? E além do que, existe toda uma questão de outros ramos da justiça que questionavam a validade da justiça do trabalho, né? Aquela célebre polêmica, por exemplo, do Valdemar Ferreira e o Oliveira Viana, né? Que diziam, a justiça do trabalho é algo menor, né? Então, há ali uma preocupação, né, em alguns juristas, de mostrar um formalismo, de mostrar que aquilo ali é algo embasado, né, e de mostrar, digamos assim, que uma equidade, aquela questão do direito, que é mostrar a igualdade, né. Lendo isso e lendo a questão formal, a questão, enfim, de reclamante, reclamado, né, você tem que compreender isso, compreender, na minha visão, você tem que compreender isso, compreender que é outro campo completo que tem, mas depois que você aproxima, compreende, você se distancia, eu acho, né? Você tem que chegar lá e dizer assim, não, mas eu, né, a minha pergunta de pesquisa é essa, eu compreendo isso, essa é uma esfera na qual eu coloco, né, a minha análise sobre ela. Né? Assim como os historiadores, enfim, é uma interlocução interessante, porque eu já participei de alguns eventos do pessoal da Associação Brasileira de História do Direito, e eles têm uma visão bastante diferente da visão dos historiadores, mas é interessante essa interlocução, né? Mas acho que a dificuldade é essa, a compreensão, a crítica, o entender a questão formal, né, principalmente, e o respeito também, né, a dificuldade que a gente tem é de você pegar um processo e querer julgar o juiz, né, é a tentação que você tem, né, a primeira coisa que você faz é, bom, ele agiu certo, ele agiu errado, todo mundo tem isso, né, mas eu acho que a lei, eu sempre, enfim, eu gosto muito daquele prefácio do Chalub, né, no Trabalho Lar em Botequim, que ele vai e ele analisa, né, um processo judicial criminal, e ele chega e diz, não, mas ele mostra, né, as diversas desconfianças que possam ter ao longo desses processos, como ele é, mas eu quero ir além disso, eu quero entender, né, o que torna possível as coisas que estão sendo ditas nesse processo. Né? Atualmente, por exemplo, estou trabalhando com esses processos criminais envolvendo as minas, e muitas são de mulheres, né? Mulheres que são viúvas e que estão entrando na justiça para receber a indenização dos maridos que morreram. Né? Então, tem toda uma questão de como que elas se colocam, como que a justiça vê elas, também qual é o lugar da feminilidade ou do feminino, digamos, né? E qual é o lugar do masculino, tem toda uma questão da questão de gênero misturada com a questão de classe ali, que eu acho que também é interessante. Então, eu acho que a fonte tem que ser tem que ser respeitada, mas desconstruída. Tá? Deixa eu te aproveitar uma carona, eu falo demais, né? Vocês podem me interromper, porque eu fico falando, né? Mas, por exemplo, eu estava pensando ali, por exemplo, tem uma outra fonte que eu tenho mais dificuldade, na verdade, que é a fonte oral, né, que eu trabalhei mais no mestrado, mas trabalhei também um pouco no doutorado, e agora também fiz já algumas entrevistas. Eu tenho mais dificuldade com a fonte oral, porque como eu tive uma experiência anterior como jornalista, eu tenho que me policiar muito para não fazer uma entrevista jornalística. Entende? E a entrevista jornalística ela é diferente da entrevista, eu acho muito diferente, e acho, mas assim, na conversa,
entendeu? É muito fácil eu virar uma jornalista, e eu não quero, porque eu acho que quando eu quiser ser jornalista, eu vou ser jornalista. Então, para mim, essa dificuldade da fonte oral é essa. Agora, é uma fonte muito interessante, e com uma capacidade, e uma possibilidade de análise posterior da fonte interessantíssima, né? Todas as reflexões, por exemplo, de Portelli, de Pollack, né? De outros autores sobre as possibilidades da fonte oral me deixam realmente, eu acho uma das fontes mais férteis, mais interessantes que tem. Estou pensando não, eu apresentei um projeto, ainda está muito incipiente, mas é um projeto para trabalhar com fonte oral agora, nesse momento da pandemia, né? Chama Memórias do Trabalho na Pandemia, que é no sentido de ouvir os trabalhadores que estão trabalhando, né? Pensei, a princípio, trabalhadores de aplicativos, né, ou trabalhadoras domésticas, que estão trabalhando e tentar perceber as questões relacionadas aos significados do trabalho, do tempo, nesse momento, né? Então, vai ser um desafio para mim. Eu acho que é interessante a gente se desafiar no sentido de que eu não gosto muito desse papo de desafio, porque é uma coisa meio neoliberal, né? Tudo quanto a gente de problema, a gente chama de desafio, mas não é. Mas eu acho legal, assim, quando as coisas são difíceis. Então, o fato de ser difícil, para mim, me dá mais vontade, assim. Boa noite, professora. Eu sou a professora Viviane. Oi, Viviane. Prazer. Tem aqui algumas questões de muita coisa que você já falou, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais. De início, né, eu ia perguntar essa questão da relação entre a história e o jornalismo, né, que você já disse como uma dificuldade. Eu tinha pensado aqui, né, como é que você avalia essa relação, né, da formação jornalística, se ela contribui, né, e como você vê a contribuição dela na produção do trabalho de historiadora, né, na pesquisa das fontes, né, na perspectiva da escrita da história, né, porque a gente sabe que o jornalista tem uma facilidade maior de escrita, né, e a gente sabe que escrever é muito difícil também, sim, né, então, assim, eu fiquei pensando, e eu li, né, um pouco, não li a tese toda, né, mas eu vou ler, um tema bastante instigante, e uma escrita também muito instigante, né, comecei a ler alguma coisa, e aí eu fiquei pensando nisso, como você avalia, né, a sua formação em jornalismo, e de dificuldades e de vantagens, né, que isso pode ter lhe ajudado na pesquisa da história, né, como historiadora agora. Ok, obrigada, Viviane, pela pergunta. Assim, em termos de escrita, realmente, a gente tem, eu não digo assim uma maior facilidade, mas um maior treinamento, né? Porque, ainda mais assim, no meu caso, a minha carreira como jornalista foi na mídia impressa, né? Então, eu fui repórter, depois fui editora, né? E trabalhei como chefe de reportagem. Então, assim, existe digamos assim, um treinamento e uma cobrança muito forte, né, em cima do texto, não só por parte dos empregadores, né, e dos colegas, existe uma questão, né, que está muito bem colocada num texto do Darton, do Robert Darton, chamado naquele O Beijo de Lamorette, que é aquela publicação que tem um texto chamado Tudo que tiver a gente publica, uma coisa assim, que é referente à experiência dele no New York Times, né, e que fala como os próprios jornalistas policiam os outros jornalistas, né? A questão do texto é uma questão muito importante para o jornalista, uma questão muito de vaidade, assim, o teu texto é melhor, o meu texto é melhor, que texto? É assim, sempre a coisa é nessa, né, enquanto que o historiador fica, a pesquisa, o jornalista está preocupado com o seu texto, né? Claro que com a apuração também e tal. Então, essa questão do texto, realmente, pelo treinamento, agora sim, é um texto diferente, né, o texto jornalístico, ele aparentemente é um texto fácil, mas ele é um texto todo formatado, é um texto muito engessado,
né? É um texto no qual você tem obrigação, por exemplo, de colocar as coisas mais importantes no início, né? Você tem que... Ele na verdade, é um texto já pré-fabricado, né? Os meus colegas jornalistas que não me ouçam dizer isso, porque eles acham que são muito criativos. Mas não, na verdade, o texto jornalístico, em geral, né? Em geral, claro, eu estou falando mais de texto de jornal e tal, claro que o texto de revista ele tem mais liberdade, mas, em geral, é um texto que se preocupa muito com essa hierarquização da notícia. O texto de historiador é um texto, e acadêmico, né? É um texto que está construindo algo no decorrer. Né? Então, quando você está escrevendo, a impressão que eu tenho, quando você está escrevendo um texto acadêmico, ele vai mudando, né, ao longo do que você está escrevendo, né? Então, ao longo da pesquisa, ao longo do que você, né, ele vai se alterando, porque altera também a forma de você pensar. Tá? Isso, em geral, não acontece no jornalismo. Né? Em geral, aquilo já está mais ou menos formatado, não sei se dá para entender. Assim, claro que você tem uma liberdade de estilo, mas a ideia está ali, tá? A hierarquização está ali. Tá? Enquanto que num texto acadêmico, um texto que você está construindo um conhecimento, é diferente. Né? O jornalismo ele te dá uma informação, tá? Mas ele não está construindo um conhecimento. Né? Pelo menos ele faz de conta que ele te mostra alguma coisa que é óbvia. É isso. Né? O texto ele tem que parecer que está mostrando uma coisa óbvia. Tá? Isso é em relação ao texto. Tá? Em relação à questão, tem algumas questões teóricas que eu acho mais complicadas, tá, de discutir até, né? Tem um texto meu na época do mestrado, isso foi uma preocupação muito grande na época do meu mestrado, porque eu queria entender o meu lugar no mundo, né? Então, assim, que diabo eu estou fazendo aqui, né? Porque senão fica aquela coisa de jornalista querendo fazer história, e quando eu queria fazer história, né? Eu queria ver como é que eu fazia isso. Mas aí tem uma questão relacionada à autoridade do discurso, tá? Que o jornalista ele tende a não aquela coisa do discurso impessoal, né? De você não ter não ter um sujeito jornalista, ele é um sujeito imparcial, um sujeito que não aparece, né, o narrador imparcial, eu não me recordo isso, né, então um narrador onipresente e ele é como se ele não tivesse uma autoridade sobre o discurso, né, quando a autoridade dele é muito maior do que a autoridade do historiador, porque o historiador está aparecendo, mesmo que você não se coloque, né, na primeira pessoa, na sua pesquisa e tal, é evidente que as questões ali são colocadas por você, né, que os erros são seus, que é a sua visão que está lá, né, e você está construindo um objeto, né, enquanto que o jornalista não, ele está te mostrando a realidade. Entende? Então, essa diferença, e que eu acho que é importante, eu acho que para mim foi importante notar essa diferença, tá? Para não fazer as duas coisas. Eu não trabalhei mais, eu trabalhei um pouco depois como jornalista, mas depois não trabalhei mais, mas se eu tivesse que fazer um texto jornalístico, eu não faria o mesmo texto que o texto que eu faço, né? Entendeu? As coisas são diferentes, né? Mas é isso, assim, então, nesse sentido do texto, é evidente, tem essa coisa de você ter um pouquinho mais de treino, né, mas tem essa outra dificuldade, que é você saber se colocar, né, que é também, enfim, seu lugar no mundo, né, essa questão. Não sei se eu respondi bem, Vivian. Professora, eu sou o Fanuel, né, e quando eu estava fazendo as suas pesquisas, né, tanto doutorado, né, no doutorado você tem um recorte, né, dos anos 40 aos 50, né, dos mineradores, né, de São Jerônimo, e a sua tese de mestrado, né, tem uma questão central, você vai colocar no resumo como a relação entre a mudança tecnológica verificada no setor gráfico e a mobilização grevista, né? Uhum. E aí essa já está situada entre 83 e 84. Uhum. E dessas pesquisas, né, desses tempos, assim, desde que você entrou
no campo do mundo do trabalho, né? Uma coisa que quando a gente pega esse recorte do 40 ao 50 e do 83 e do 84, para os tempos de hoje, já houve um grande avanço, né? Da tecnologia, acho que acredito no setor tanto dos mineradores, né? Quanto nesse outro também do setor gráfico, né? E, então, a minha pergunta é que se durante essas suas experiências que vieram posteriores a essas suas pesquisas, né, você conseguiu acompanhar a evolução tecnológica dentro dessas áreas e, do ponto de vista dos trabalhadores, surgiu como algo positivo ou negativo para eles? Um dos motivos que eu estou fazendo essa pergunta é porque até há um pouco tempo eu estava fazendo uma entrevista, né, para uma pesquisa, e eu me surpreendi muito quando o entrevistado, eu pensei que ele fosse ter uma reação negativa à industrialização que retirou o emprego dele, de de todos os amigos e tal, várias pessoas, mas ele achou a indústria algo positivo, né? Ele vai dizer que foi algo positivo para a cidade, era um emprego para muita gente, ele teve essa visão mais da cidade, não só dele e dos amigos, né? Então, vendo principalmente o recorte que a senhora utilizou, fiquei pensando nisso, né, se a senhora conseguiu acompanhar e perceber como é que esses trabalhadores viam esse avanço tecnológico. Obrigada, Fanuel. Eu acho que isso aí é a questão também das grandes possibilidades da história oral, né? Me parece que tu estava fazendo uma entrevista, né, com esse trabalhador, né? E acho que uma das coisas interessantes da história oral é isso de contra as nossas expectativas iniciais. Então, a gente acha que os trabalhadores, ou, enfim, nossos depoentes, eles vão ter uma visão sobre determinada coisa, ou determinada situação, e eles nos surpreendem. Cabe a nós o esforço de interpretação daquilo, né? Que não significa adotar a visão deles, mas significa, acho que, interpretar essa questão. Isso é um preâmbulo. Em relação à questão dos gráficos, acho que é isso, né? Dos gráficos e dos mineiros, as modificações que ocorreram, né? Nos gráficos especificamente, o que acontece a partir dos anos 80 é uma mudança muito grande de um trabalhador que até então, pelo menos no Brasil, né, é um trabalhador especializado, né, um trabalhador considerado um trabalhador de elite, né, a gente pode pensar aquela categorização do Hobson, quando ele vai falar em aristocracia operária lá, né, e a gente pode pensar, por exemplo, nos linotipistas, que é os caras que eu trabalhei, né, como esses, digamos assim, essa elite, né, operária, que é uma elite culta, né, muito culta, que fazia a correção dos textos e que vai ser uma elite também muito envolvida com o movimento operário. Bom, esse movimento, essa função, né, porque o interessante também, quando você vai trabalhar por isso que eu acho legal trabalhar com ofício, né, porque o ofício a gente, os gráficos, né, só que tem diversas funções específicas, e um cara que faz lá, o linotipista com agora não me lembro qual é o nome das outras funções, mas revisor, sei lá, ele não acha que faz a mesma coisa, não, ele se acha muito diferente, né, e a gente tem essa visão meio, né, imperialista, assim, global. Então, no caso específico, essa é uma função que acabou, né? Não existe linotipista. Aqui no Rio Grande do Sul parece que tinha um jornal que ainda tinha linotipo, assim, então, mas que é uma coisa, curiosidade lá, que tem um senhor velhinho que mantém lá, só porque ele gosta, mas não é. Então, esse tipo de função acabou, né? E muito mais que isso, os gráficos em si se transformaram em operadores de xerox, né? Então, quando você tem uma gráfica hoje, a maior parte do trabalho é feita por computadores, né? Então, os trabalhadores todo aquele saber de ofício, ele não, que é também que não é só uma questão de vaidade, mas é uma questão de barganha com o patronato, ele não tem mais essa força, né? E, enfim, né?
Em relação à mineração, você tem uma mudança, porque, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina, não sei como é que está a situação, mas no Rio Grande do Sul a gente tem mineração ainda, mas mineração de superfície, então você não tem a mineração de subsolo, que também é a parte mais insalubre da mineração, foi, né, mas também eram os trabalhadores que ganhavam mais, eram os trabalhadores mais mobilizados, né. E hoje essa mineração é toda de superfície, então os trabalhadores são mais ou menos uniformes. Existe, né, se não me engano, aquele texto do Marglin, né, que vai relacionar mudança técnica com, né, uma resposta à organização dos trabalhadores, né, que não é, digamos assim, essa evolução da técnica, ela não existe por uma questão natural ou voluntária, né, do progresso da humanidade, ela existe também como decorrência das relações de trabalho e da própria organização dos trabalhadores. Né? O que a gente tem hoje, por exemplo, a gente pensar, eu falei que uma das pesquisas, uma das categorias, né, e eu estou enxergando isso como uma categoria, mas talvez esses trabalhadores não se enxerguem como categoria, que são os trabalhadores de aplicativo, né? Essas pessoas, ontem até estava passando na rua, naquelas saídas que a gente dá agora, que a gente morre de medo de tudo, né? Então, eu estava passando por uma avenida ali e vi um cartaz escrito à mão, de uma forma muito rudimentar, escrito assim, paralisação, Rappi, iFood, Uber, aí uma data e um horário. E me chamou a atenção aquilo, eu fiquei pensando assim, que interessante, né? Porque você tem aí, é como se você voltasse lá para o início do século XX, né? Onde você tem um início de mobilização desses trabalhadores, né? Agora, se você sentar, e muitas vezes a gente conversa com trabalhadores de Uber e tal, eles não se consideram trabalhadores, né? Eles vão se considerar assim, empreendedores. Ah, não, eu trabalho com outra coisa, isso aqui é um bico, né? Eu não sei. Ah, não, eu me viro, eu faço meu horário, né? Ou seja, só que você tem uma mudança. Eu acredito firmemente, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito firmemente na luta de classes. Eu acho que né, não na luta de classes como um dogma, né? Mas eu acredito na realidade da luta de classes. Né? Eu acredito que os interesses, aí pensando bem thompsonianamente, né, os interesses desses grupos, em algum momento, vão ir contra os interesses de outros grupos. Tá? Isso não quer dizer que no discurso, ou mesmo inicialmente, essas pessoas não acreditem que elas estejam, né, do outro lado, que elas, inclusive, frequentem, sei lá, tentem, né, mas, ao fim e ao cabo, e numa situação como a que nós vivemos hoje, que é uma situação que crescentemente tende a aumentar os conflitos do trabalho, né, porque o trabalho nunca foi tão necessário, o que fica claro isso, porque essa pressão toda para que as pessoas vão para as ruas não é para reativar a economia, é para fazer os trabalhadores voltar a trabalhar, né? É para fazer o trabalhador voltar a trabalhar, é para fazer as pessoas voltarem, enfim, a consumir, mas, enfim, fazer o trabalho volta a ser o foco do atrito, né? Que estava um pouco, faz de conta que não existe o fim do trabalho, esse tipo de coisa. Né? Então, nesses momentos, eu acredito que se torna mais patente, né? E essas contradições, elas tendem a se agudizar. Agora, é um desafio, né? Você conversar com o indivíduo, né? Respeitando, né? Conversar com as pessoas, respeitando a sua forma de enxergar, e qual é a situação que está se colocando, né? Por exemplo, uma categoria que é bastante importante, que tem toda uma contradição em relação, hoje talvez menos, mas se nós pegássemos, sei lá, há 10, 15 anos atrás, as trabalhadoras domésticas, né? Que tem uma relação, né? Às vezes muito próxima, às vezes muito distante, mas os conflitos estão ali, os interesses são contraditórios.
Então, acho que é isso que é o nosso foco como historiadores do trabalho, é enxergar esses indivíduos, quer dizer, esses indivíduos fazendo parte de um coletivo, não é individualizar, né, mas, assim, pensar em termos de como que essas pessoas comuns, né, elas estão forçando as amarras dessa situação e criando alternativas dentro desses conflitos que estão acontecendo. Não sei se eu respondi. Professora, a gente fica maravilhado assim com a sua trajetória e as suas reflexões, porque desde esse diálogo profícuo, né, do cruzamento das fontes orais, né, com as fontes impressas, e ainda mais o reforço que nós temos agora com a pesquisa e o conhecimento maior com as reclamações trabalhistas, né, com a justiça do trabalho. Então, de fato, é um mundo velho e novo ao mesmo tempo, né, que nós temos aí um grande campo, né, para a gente realmente conhecer. E outra reflexão importantíssima que eu acho que daria também para a gente conversar é essa relação aí do profissional da história, que não é opinião, né? Nós estamos lutando pelo reconhecimento da nossa profissão, e ao mesmo tempo que eu sou do núcleo duro, né? Como diz assim, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo em história, e hoje a nossa realidade não é essa, aliás, já faz algum tempo, e os editais de concurso não comportam ainda, né? Não traduz ainda essa realidade. Então, só para fazer uma pergunta, né? Essa discussão do discurso jornalístico, da análise do discurso, né, que vem da prática e até da escrita do jornalista, como que é conflitante, de fato, com os fazer historiográfico, né? O Jefferson, que é da editora Sertão Cult, né? Ele fez a graduação dele em História, depois fez jornalismo e fez o mestrado em Geografia. Então, ele foi me orientando e foi muito difícil ele largar daquele discurso que para nós a gente acha lindo, né? Porque é leve, porque para você já é uma coisa feita, né? Já é frase. Mas o Jefferson, para ele avançar da análise do discurso para se inserir, construir uma história oral, foi o 5º capítulo do mestrado dele, porque ele não ia fazer, entendeu? Porque tinha tudo, menos a dificuldade de abraçar e de fazer história oral. Então, a professora Viviane, a professora Cosma, como nós aqui, pelo menos temos uma tradição realmente de trabalhar com essa discussão da história oral, e é um campo aberto, né, de todas as categorias possíveis, inclusive dentro da informalidade, né, do campo do informal. Mas o que eu gostaria de perguntar é exatamente essa sua última reflexão sobre, já que nós estamos falando em tecnologia, essa nossa discussão do século XXI, com a mutação do trabalho, né, que a sociologia do trabalho vem trazendo muito presente, né, a Revolução 4.0, como é que os trabalhadores que não têm a chave para entrar nesse mercado e nesse mundo do trabalho, que é o conhecimento, não é, serão realmente excluídos. Então, os altos salários serão de quem tem o conhecimento, quem tem acesso à tecnologia, e obviamente, os que serão excluídos, os que trabalham de forma manual, e a grande massa que não tem escolaridade, que aí mesmo é a exclusão. Então, parece que nós estamos compreendendo que esse momento, inclusive pós-pandemia, é de uma abissal distância entre, né, os que são incluídos e os que são excluídos. Então, a professora Adriane também quer fazer um comentário. Claro, professora, você vai já falar. Como é que a professora Clarice poderia comentar o trabalhador docente, né? Nós que agora estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, sabe? Como é que a gente, os Meet, os Googles da vida, que nós estamos tentando enfrentar para nos aproximar do aluno, e ao mesmo tempo a gente não assume um trabalho de ensino à distância, né? Então, são tantas questões
que realmente nos possibilita esse diálogo, né? Não sei se deu para pregar, né, algumas questões que eu queria falar. Não sei se a senhora fala agora ou a gente ouve a Adriane e depois você fala. Como vocês acharem melhor. Eu só tenho um comentáriozinho, para não ser só fã assistindo. A Adriane vai contar alguma fofoca, né? Não, é só os meus... Não, nada a ver. É só os meus 2 centavos dentro da minha área. Porque como eu também estudei análise do discurso, e eu estava pensando, a própria professora Clarice utiliza o Bourdieu para fazer análise do ponto de vista histórico que ele utiliza. Pois a gente pode também utilizar o Bourdieu para a questão da análise do discurso do lugar de fala, porque aí fica mais claro, não só ela como, naquele momento, nova historiadora, agora já uma historiadora consolidada, de se apropriar daquilo por causa do seu lugar de fala, de onde ela vem, a bagagem que ela traz, mas também na hora de fazer as entrevistas orais, inclusive dos teus alunos, professora Thelma, porque aí, se eles se apropriarem dentro da análise do discurso, dessa expressão já é tão batida, lugar de fala, mas o Bourdieu e o Foucault, eu acho que foram os que primeiro usaram com mais propriedade. Depois a gente vê o Eduardo Said, né, que tem inclusive um livro maravilhoso, que é quase que uma autobiografia, Fora do Lugar, ele brinca com isso, e o Fora do Lugar é muito mais tranquilo de se ler do que Bourdieu, já começar com um aluno de graduação. Mas a Eni Orlandi, que é linguista e trabalha especificamente com análise do discurso, ela fala essa questão do lugar de fala, da gente, quando tiver, inclusive, coletando dados de forma oral. Agora eu não me lembro qual é o nome do livro, né? Não estou meio afastada um pouquinho, mas ela inclusive diz que o que a gente pode esperar, contextualizando o lugar de fala daquele entrevistado, para a gente não acontecer o que eu acho que foi com o Fanuel, levar um choque. Eu esperava uma reação e recebi outra. Então, eu acho sempre útil a gente se apropriar, já que a própria professora a professora Clarice usa o Bourdieu já nos traz esse conhecimento. Era só isso, não é fofoca, Clary. Eu sou fã, mas achei que eu podia contribuir alguma coisa. Imagina, eu também sou fã da Adri. Da Adrizinha, como a gente chama aqui. Então, concordo plenamente com tudo que vocês disseram, né? Em relação à questão, aí vou voltar um pouco, né, a questão do trabalhador docente, que eu acho que também, de alguma forma, também aí, tentando entrar nessa questão aí do lugar de fala, como, enfim, nós estamos num processo agora na universidade, que nós estamos pensando, eu sou chefe substituta, então eu estou dentro dessa ideia, desse processo de como que nós vamos, né, dar aulas remotas, não vamos dar aulas remotas, não vamos dar aulas remotas, enfim, há uma discussão nesse momento dentro da universidade sobre como fazer, o que fazer, né, enfim. Que no caso das universidades federais, me parece que coloca, federais e estaduais, enfim, as universidades públicas, coloca em xeque todo um processo anterior que levava que tinha como norte a inclusão, né, ou seja, usar a universidade como um instrumento de inclusão de boa parte da sociedade brasileira, daquelas pessoas que não tinham acesso à universidade, né? Só que, assim, boa parte dessas pessoas hoje não tem acesso à internet, né? Ou não tem acesso a uma boa internet, né? Então, como fazer esse processo no meio de uma situação em que você realmente não tem como dar aula presencial, porque isso incorre em uma série de riscos, não só ao professor, mas aos alunos e aos familiares dos alunos, principalmente, né? Ou seja, é uma ameaça, dar aula hoje é uma ameaça, dar aula presencial hoje é uma ameaça a toda a sociedade, infelizmente.
Então, acho que essa é uma questão que se coloca, né? Se coloca também a questão da não, pelo menos entre a dificuldade no entorno que eu conheço, assim, das dificuldades que a gente tem em relação a essas ferramentas, né? Eu, particularmente, dei algumas disciplinas EAD, mas muito poucas, quando eu trabalhava em universidades privadas, né? Mas, mas minha experiência é muito pequena, né? Mas mesmo assim, frente a outros professores, é muito grande, porque as pessoas realmente não têm muita desenvoltura, né? Por outro lado, se a gente olhar para os professores de ensino básico, e eu tenho colegas, alunos, pessoal que trabalha com ensino básico, a situação é mais complicada ainda, né? Porque aqueles alunos de ensino básico, aquelas famílias, não estão, não têm acesso à internet. Então, assim, a gente tem aluno, as pessoas estão. Eu tenho uma aluna que trabalha com a rede básica aqui no interior do estado, que uma das questões é estar fazendo exercícios impressos, deixando na escola, os familiares pegam, né? Mas é interessante isso, assim, porque é uma coisa difícil, tá? Mas assim, eu não quero parecer demasiadamente otimista. Não estou sendo otimista, acho que nós estamos numa situação muito difícil como país, e como professores também. Agora, uma coisa interessante que me chamou a atenção dessa minha aluna é que ela disse assim: a gente está tendo mais valorização dos pais do que tinha antes. Porque os pais estão vendo como dar aula dá trabalho. Ela disse assim: os pais chegam para nós e dizem, vocês, eu nunca pensei que dar aula desse tanto trabalho, né? Que a gente, olha só, porque eles precisam acompanhar os filhos, né? Então, esse acompanhamento dos filhos faz com que eles valorizem o trabalho do professor. Eles são obrigados a fazer isso, são obrigados a participar mais. O que me chamou a atenção, eu não sei refletir muito sobre isso ainda nesse momento. Tá? Uma outra questão, e não querendo ser excessivamente otimista, é que, por exemplo, em algumas universidades aqui privadas, houve uma mudança de contrato em relação aos professores, né? Então, os professores que estão dando aulas remotas, eles tiveram uma mudança contratual e passaram a ganhar mais, porque eles passam a ter, porque eles precisam dar mais aulas, né? E o fato, por exemplo, de você não fazer, por exemplo, não na história, mas em outros cursos que dão aulas de laboratório e que davam aulas antes para 20, 30 alunos, agora só vão poder dar aula para 5 alunos. Então, você precisa contratar mais professores, né? E aí, bom, aí elas vão dizer, mas os alunos não vão conseguir pagar as mensalidades e tal. Então, assim, enfim, a gente está com as coisas se desenhando, né? E nós estamos nesse processo de transição. O que eu acho, esse processo de transformação, né? Transição é complicado, a ideia de transição, porque aí você passa de uma coisa que está consolidada para outra coisa consolidada, e isso nunca acontece, né? Porque, na verdade, nada nunca está consolidado. Mas, assim, eu acho que nós temos que estar muito atentos, e eu estou querendo muito começar a trabalhar com isso, e inclusive, no final, anteontem, eu pensei, eu tinha imaginado, né, trabalhar com trabalhadoras domésticas, construção civil e trabalhadores de aplicativos, mas agora eu penso também, eu acho que os trabalhadores docentes é uma categoria muito interessante para trabalhar, pela mudança que está acontecendo, né, pelo fato de que nós, nas licenciaturas, estamos sendo também desafiados a ensinar os nossos alunos a darem aula também à distância, porque eles vão ter que dar aula à distância. Eles vão ter que aprender a dar aula à distância. Pelo menos, uma das coisas que eles vão ter que aprender é dar aula à distância. Não que eles
mesmo os que não estejam se formando agora, mas isso se tornou um horizonte, né? Então, enfim, eu acho, por outro lado, para quebrar um pouco dessa visão poliana, né? Sim, há uma precarização, né, do trabalho, né? O EAD ele quer o EAD ele pressupõe, né, em princípio, um número maior, muito maior de turmas, né? A gente tem, né? Então, a gente vai ter que... E assim, nós temos um momento em que as nossas mobilizações estão limitadas pela própria questão da pandemia, pela questão do desemprego, né, por um exército de mão de obra de reserva que está cada vez maior, né? Então, enfim, eu não sei te dar resposta, Thelma, mas eu acho que é um momento muito, muito complicado, assim, muito fértil também, né? Mas muito complicado, né? Nesse sentido, assim, não sei se eu consegui falar. Então... Realmente são muitos desafios mesmo, né? Tanto para a categoria universitária quanto para a educação básica. Eu Sim. tenho uma irmã que é da educação infantil e a gente Ah, está, né, penando assim para poder encontrar metodologias, né, à distância, concentração das crianças. É uma loucura, né? Mas sim, como é que você não vai abraçar, né? Não vai abraçar a criança, não vai acolhida, tocar. tudo virtual, tentando substituir, né, aquilo que tinha presencial, fazendo festa junina virtual, piquenique virtual, né, todas as comemorações e acolhidas, educação física virtual, então fica tudo muito complicado, né? E a atenção das crianças, né? Porque você permanecer numa disciplina corporal e mental, né, em torno de 2 horas, 3 horas, é muito difícil, né? Então, as professoras de educação infantil também estão se desdobrando muito, né? Para poder dar conta disso. Então, é muito complicado mesmo. Inclusive, muitos pais, né? A minha irmã é da rede particular de ensino, e muitos pais tirando as crianças, né? Porque o rendimento não é o mesmo, e também por conta das dificuldades financeiras, nesse momento de falta de trabalho, né? Todo mundo passando por muito aperreio, né? Mas, enfim, voltando um pouco, né, para essa discussão do trabalho, professora, você já falou um pouco da categoria do ofício dos gráficos, né, e tal, e com relação aos mineradores, né, assim, quem são esses trabalhadores, qual é o perfil desses trabalhadores mineiros, né, e como essas implicações dos trabalhadores das minas, digamos assim, implicam no entorno das minas, né, eu fiquei pensando também na perspectiva de gênero, que tem, né, eu fui pesquisar um pouco o seu currículo e encontrei um texto lá que tem um título muito interessante, que é de homens de vestido e mulheres com pedras nas mãos, né? Como as mulheres também, as esposas, né, as familiares de uma maneira geral, ajudam também nessa luta, né, por direitos trabalhistas, né, por melhoria no trabalho desses mineradores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, fazendo uma diferenciação, né, da pluralidade desses trabalhadores, né, o universo cultural, enfim, deles, e como essa perspectiva de gênero, né, foi visualizada na sua pesquisa do doutorado. Assim, na pesquisa do doutorado eu não trabalhei com isso, né, eu estou começando a ver essas questões agora, né, na verdade, começando, já tem esse texto que tu citasse, é uma comunicação que eu fiz num evento em Lima e que vai sair publicado, deve sair publicado numa revista agora, acredito que ainda esse ano, né, e a gente está também agora fazendo um outro artigo sobre essa questão, que é a questão da questão das mulheres, né. Eu confundi, então, por causa da categoria de mineiro. Exato, mas não tem problema. Mas muito interessante. Sim, que aí eu tinha retornado a essa categoria dos mineiros. O que a gente está vendo, assim, esses trabalhadores mineiros no Rio Grande do Sul tinham uma característica específica,
primeiro, eles são trabalhadores que vêm da região, né, do entorno, que são trabalhadores rurais, né, de agricultura de subsistência e tal, né, agricultores brancos, pardos, negros, enfim, né, e há muitos trabalhadores que vêm da Espanha, em especial, do Uruguai, e de outras, uma série de outros países, né, em especial da Europa, há uma migração grande no pós-guerra também, né, mas principalmente no início do século, há uma migração no final do 19 tem uma migração de ingleses, e no início do 20 uma migração de espanhóis, que trouxeram algumas técnicas, né? E com isso se colocaram numa posição mais uma posição mais respeitada, digamos assim, dentro da categoria e em relação ao patronato, né? Há uma migração também de trabalhadores que vêm de Minas Gerais, né? Isso tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Santa Catarina tem uma pequena diferença, né? Tanto na cronologia, né? Que há um apogeu maior da produção de carvão no pós-guerra, né, um aumento da produção no pós-guerra, e no Rio Grande do Sul, entre os anos 30 e a partir dos anos 30, principalmente durante a guerra, né, a Segunda Guerra. No Rio Grande do Sul, não havia trabalho feminino nas minas, né? Em Santa Catarina havia. Em Santa Catarina, as mulheres e as pessoas mais velhas, as crianças, elas trabalhavam numa função específica, que era a função que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de peneireiro. Eu não me recordo, em Santa Catarina eles chamam de escolhedeiras, tá? Que as pedras de carvão que sobem para a superfície, eles escolhiam quais as que prestavam, as que não, tá? No Rio Grande do Sul, não por uma série de características, enfim, é uma região, é um trabalho anterior, né? A mineração se estabeleceu antes, são empresas maiores, enfim, a gente pode pressupor que são essas as razões, não havia trabalho feminino. Isso faz, mas assim, de resto, né, mesmo com essa característica de haver o trabalho feminino nas minas de Santa Catarina, o papel da mulher nessas regiões de mineração é um papel muito subalterno, né? É um papel de domesticidade, é um papel de dependência econômica muito grande em relação ao homem, né? Então, por exemplo, se o homem morre, essas mulheres ficam sem formas de subsistência, é um papel no qual elas precisam de autorização, né, para tudo, tem uma moralidade muito grande ali, né? Só que tem alguns momentos, que são os momentos das mobilizações, nos quais essas mulheres, elas vão ter um papel muito importante de, não só apoio, mas de encabeçar as manifestações. Isso não é uma característica específica nem do Brasil. Isso, se você olhar a mineração, né, trabalhos sobre mineiros, não só de carvão, né, de cobre lá no Chile, coisa tal, tem essa, digamos, é uma constante, né, as mulheres, a questão, eu não me lembro qual autor que diz, acho que é a Michelle Perrot, ela diz assim, nas minas de carvão, a greve é um assunto de toda a tribo, é todo mundo entra, filhos que não trabalham, porque as crianças logo cedo vão trabalhar nas minas, mas mesmo as que não trabalham entram em greve, as mulheres entram em greve, enfim, né? Esse artigo que eu escrevi, que você falou, que é as mulheres, homens de vestido e mulheres
Mulheres com Pedras, ele vai se referir a um episódio específico que é de uma greve bem grandezinha, bem importante, bem grandezinha não, bem grande, que ocorre em 1946, no início, ela começa no dia da posse do governo Dutra e dura quase 2 meses, né, é uma greve que vai ocorrer num momento em que há muitas mobilizações de trabalhadores no Brasil, em greve de bancários, né, e uma das greves é a greve das minas de carvão do Rio Grande do Sul, né, que é encabeçada pelo MUT, que é um movimento unificado dos trabalhadores, um movimento de inspiração comunista, né, enfim, que tinha naquele momento, e tem um determinado momento em que o conflito se agudiza nessas greves, e que as mulheres, e aí é interessante porque a gente entrevistou uma senhora, a dona Lourdes, que apesar de não ter vivido esse momento, se lembrava, né, de ouvir falar, e aquilo como se ela vivesse, né, a tal da memória por tabela, que o Pollack fala, né, que ela falava das mulheres da Vila 12, aquelas danadas, né, as mulheres da Vila 12, a Vila 12 era uma vila popular, onde essas mulheres, elas... digamos assim, infernizavam, né, porque elas saíam em bandos a atacar quem não participava da greve, e atacar os homens, né, então tem o caso, essa questão das homens de vestido, é porque uma mulher, né, que não era trabalhadora, mas que é como se fosse, porque aí, né, vamos pensar naquela questão da consciência de classe, que não é necessariamente, mas que está relacionada a uma vida familiar, comunitária também, né, do trabalhador, que é a cultura de classe mesmo, ela chega para um mineiro que não está fazendo greve e diz, se tu é covarde, eu te empresto meu vestido. Né? Isso, de fato, esse episódio eu botei, isso estava na tese, né? Mas depois eu pensei melhor sobre ela, porque essa questão é muito interessante, porque ela aquele episódio é um episódio que ela diz, não, você é covarde, então vou lhe dar um vestido que é o seu lugar de covardia, é um lugar feminino, só que quem está fazendo isso é ela, a mulher, então, ao mesmo tempo, ela está dizendo, né, ela está indo para cima do homem, mas, ao mesmo tempo, ela está reiterando seu papel subordinado a ele, né? E um episódio desses era um episódio em que elas também atacaram esses homens, né? Batendo neles, indo atrás deles, correndo atrás deles. Né? Depois a gente achou, né, até foi, quem localizou essa documentação foi o Cody Williams, né, que é um pesquisador norte-americano, que esteve aqui ano passado, se não me engano, visitou o arquivo do Museu Estadual do Carvão, que é um museu muito interessante, né, que fica na antiga usina, que é localizada em Arroio dos Ratos, apesar... eu reputo como um dos museus mais interessantes do ponto de vista de memória industrial, acho que até, né, interessa por isso, porque é muito interessante, e tem toda uma questão de preservação da documentação ali, do qual a gente fez parte, e alguns outros historiadores da região, e a gente conseguiu, né, manter aquela documentação lá, e o Cody localizou esse documento que ele me passou, que é uma carta que elas fizeram, as mulheres endereçaram um abaixo-assinado para o presidente Dutra, no final dessa greve, né, fazendo, é muito interessante a carta, porque é uma carta que tem um tom elogioso, né, falando como, né, dando vivas ao Dutra, dando viva aos militares e tal, mas que tem umas odes, umas palavras de ordem comunistas no meio, né? E, ao mesmo tempo, ela faz exigências, né? Porque nós precisamos isso, porque nós precisamos aquilo, porque nós precisamos outro. E é super interessante, porque ela foi respondida, ela foi enviada para o presidente, ela foi passada para o presidente, para o ministro do Trabalho, e o ministro do Trabalho, à época, passou para o interventor militar nas Minas, e o interventor militar nas Minas responde ao ministro do Trabalho sobre o que estava acontecendo. E em nenhum momento eles referem que aquela carta foi escrita por mulheres.
ele fala, os mineiros querem isso, os mineiros querem aquilo, as mulheres são totalmente invisibilizadas. Então, tem essa questão aí que é muito interessante e que tem a ver também com as digamos assim, as novas, né, os novos caminhos do mundo do trabalho hoje, né, a gente fez um evento aqui, quando eu era coordenadora nacional do GT, que foi o seminário internacional, que o GT faz todo 2 em 2 anos, e até esse ano, no Rio, né, a atual coordenadora é a Fabiane, lá da Rural, né, mas, enfim, por causa da pandemia não vai ter, mas quando a gente fez em 2018, uma das mesas mais interessantes que teve foi uma mesa sobre interseccionalidade, né, no qual a gente trouxe a Vlamira, trouxe o Benito, a Isabel Bilhão, eu não me recordo depois, mas, enfim, a questão era a discussão sobre todas as questões relacionadas, sobre pensar o conceito de classe, que é um conceito central para o mundo do trabalho, né, você precisa pensar classe, porque, afinal de contas, você está lidando com trabalhadores, você precisa identificar, né, essa questão, mas pensar o conceito de classe em diálogo e sendo colocado em xeque também, que é importante, né, pela discussão em relação a gênero, pelos diversos conceitos de gênero, das discussões em relação a gênero, né, raça, etnia, enfim, né, então, eu acho que o legal e a fertilidade do mundo do trabalho é aceitar esses questionamentos e se colocar numa posição também de diálogo, né, com essas questões aí, e também olhar para esses lados, porque você veja, a gente tem agora um trabalho muito legal da Gláucia Fracaro, né, que fez, orientada acho que pelo Fernando Teixeira da Silva, né, que vai trabalhar com mulheres, né, trabalhadoras, né, a gente tem, né, outros, a Elizabeth Lobo vai escrever lá nos anos 80, se não me engano, né, e outros trabalhos, mas, assim, cada vez mais os pesquisadores estão olhando para essas questões, para as mulheres, por que a gente vai falar de indústria fabril, né, de fábricas de têxteis no Brasil, e a gente não olhou e não viu que eram mulheres, né, que eram a maior parte mulheres, e que essas mulheres não estavam no sindicato, né, eu tenho uma orientanda, agora é de doutorado, mas ela fez o mestrado, e ela estudou uma fábrica de Pelotas, e era isso, assim, a maior parte das trabalhadoras, assim, não me lembro agora, mas era uma coisa de 90% dos trabalhadores eram mulheres, mas elas estavam super subrepresentadas, praticamente não apareciam no sindicato, né, então, tem toda essa questão, né, em relação à raça também, né, o Álvaro Nascimento, que é um pesquisador da Rural Fluminense, fez um artigo, né, desafiando mesmo, né, colocando em questão a questão do mundo do trabalho em relação a enxergar a raça dos trabalhadores, né, enxergar, né, os trabalhadores são negros, são brancos, né, que é uma discussão que a gente já tem lá há muito tempo nos Estados Unidos, que a gente também não precisa importar só porque está nos Estados Unidos, mas que é vital, né, para a gente pensar as coisas aí no Brasil, né, mas que também nos coloca em alguns desafios, que é a própria invisibilidade das fontes, né, porque, por exemplo, nas fontes da Justiça do Trabalho, você não encontra indicação de raça dos trabalhadores, não aparece, só aparece nos processos da justiça criminal, veja você, né? Então, e assim, tem toda uma questão também de como é que havia a denominação de raça, as classificações de cor, como que era a organização, né, enfim, eu acho que tem muita coisa interessante, né, eu acho que eu viajei um pouco demais na tua pergunta, mas é isso, assim, eu acho que hoje é um tema, é uma área, essas interlocuções, assim, acho que é a coisa mais interessante, assim, que está aparecendo, assim, no mundo do trabalho. E não só pelos temas, pelo fato da gente conseguir enxergar outras coisas, assim, ver as coisas.
Talvez realmente essa amplitude aí é um dos caminhos que nós vamos trilhar, não é? A gente vislumbrar realmente que nem só o movimento operário, o movimento sindical, dessa coisa não é homogênea, masculina, não vai ser, não dá mais, né? Não Sim. comporta mais essa pluralidade. Então, nas minhas pesquisas, por exemplo, não tem nada sobre gênero, né? Então, talvez realmente a gente tem que, daqui para frente, perceber que é um mundo onde cabe todos os mundos, né? Nós aprendemos isso na prática e como trazer isso, né, para as nossas pesquisas. Como também as fontes. A professora Viviane trabalhou com cartas, né? Que também é muito interessante e a gente até pouco tempo também não tinha essa valorização, né, nesse aspecto. Então, só não sei se as meninas têm alguma questão, mas eu queria que você comentasse qual é o futuro mesmo, né, nessa linha de reflexão, como é que você pensa a perspectiva da importância do tema do trabalho, né, nesse momento e as perspectivas aí para o que virá? Bom, assim, aí a gente fica um pouco naquela questão da futurologia, né? Mas, assim, pensando que a gente, como a gente historiador, todo historiador é um pouco um historiador do presente, né? No sentido que a gente lida um pouco com as questões, a gente tende a olhar mais as questões que são importantes do momento, né? E aí, por exemplo, toda essa questão em relação a gênero e raça, a gente olhar isso hoje tem a ver com essas discussões estarem, né? Isso, muitas dessas discussões me foram indagadas por alunos, né, alunos e alunas, né, e me colocaram em xeque essas questões, e acho que são muito importantes, né, pensando, então, que a gente tem, eu acho que muito dessa questão do trabalho vai vai receber a influência de como o trabalho vai se tornar importante, ou qual a importância que o trabalho terá nessa sociedade que está se delineando, né? Quando a gente vai, enfim, né? A gente eu tenho uma dificuldade para pensar de como vai ser a sociedade pós-pandemia, né? Agora, eu continuo achando que a questão do trabalho é central. Eu não vejo produção aí bem, talvez um pouco simplista, mas eu não vejo produção de riqueza sem trabalho, né? Mesmo uma sociedade, sei lá, pós-industrial, alguma coisa, ela vai precisar da sociedade industrial lá nos confins, sei lá, do mundo, que tem o trabalhador, né? Até semi-escravizado, talvez, para produzir, né? Para fazer essa transformação, né? O mundo do trabalho, ele cresceu, né, esse campo do história do trabalho, ele cresceu muito no Brasil nos anos 90 até, enfim, até hoje, digamos assim, né? Num contexto em que ele sofria, muitas vezes, um refluxo em outras partes do mundo, né? Eu me lembro de ir em alguns eventos fora do Brasil e os historiadores do trabalho não terem a mesma visão de o quanto de quanto esse tema era importante, de quanto esse tema era valorizado. Claro que isso tem relação com as questões políticas nos quais nós passamos, inclusive pelos governos, né, Lula e Dilma, né, que tinham uma visão, e a própria ascensão, antes deles, do movimento sindical, né, o quanto esse movimento sindical era um movimento ativo, né, mas que tinham um compromisso, né, com o movimento operário, com a história do movimento operário, que é também uma história de si mesmos, né? Então, nesse sentido, também a gente também tem que pensar nisso criticamente. Agora, eu acho que não dá para pensar a sociedade sem trabalho, né? Eu não consigo pensar a sociedade sem trabalho. Eu acho que o trabalho
tem que ser pensado numa forma mais ampla, como, né, vocês todos colocaram, acho que eu também coloquei, o trabalho tem que ser pensado numa forma mais ampla, o trabalho, ele tem que ser ter problematizado. Eu acho que o trabalho, nós não podemos voltar para uma visão teleológica, a gente não pode julgar, voltar a julgar trabalhadores, achando que eles têm que ter a visão assim ou assado, ou que eles têm que ter tal posicionamento, tanto político quanto em relação à luta de classes, enfim, né? Mas eu acho que compreender o trabalho, pensar nas culturas de classe, né? E pensar, principalmente, a questão do conflito, né, do conflito de interesses que perpassa a questão do trabalho. E não só no conflito, mas pensar no trabalho como um espaço de aprendizado e um espaço de solidariedade com os meus colegas, né? Então, nesse sentido, a gente pensar em nós, trabalhadores, como seres sociais e seres que são solidários, que se identificam, a gente se identifica uns com os outros, né? Acho isso interessante. Quando eu olho para aquele cartazinho lá do Uber e Rappi marcando uma paralisação para o dia tal, escrita à mão, né, na rua, né? Eu vejo, né, um cara que está olhando para outros trabalhadores e está pensando, tá, eles são iguais a mim, nós somos, a gente trabalha, tá, e a gente está, né, então, nesse sentido, assim, então não teria uma bola de cristal para saber, mas eu enxergo essas contradições se agudizando, assim, nesse sentido, eu acho que sim, e aí o trabalho volta a ser, talvez, uma das coisas, eu acho que, na verdade, você tem uma revalorização dessa questão do trabalho, sim, nos próximos anos, sim. Porque as principais contradições vão estar ali, vão estar aí. Muito bem. Cosma, Viviane, Adriane, vocês têm alguma questão? Não, então, a gente... Queria só agradecer à professora pela oportunidade, né? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com... Só tenho beijos e abraços para todo mundo, para a Thelminha e para a Clary. Obrigada, professora. Então, nós agradecemos, viu, muito a disponibilidade, não é, de estar conosco, professora Clarice. Então, assim, nós vamos fazer a transcrição do trabalho, enviar, não é, com a carta de sessão, aí você faz as suas alterações, e a ideia é a gente publicar, né, um e-book, talvez em outubro, né, setembro, outubro, pelo cronograma, né, que a gente está... São 10 entrevistas, nós estamos na 6ª entrevista, então, certamente, nós voltaremos a dialogar, não é? Então, muitíssimo obrigada, um prazer, professora. Eu que agradeço. Eu que agradeço, foi um prazer conhecê-la, conhecer vocês todos, né, Cosma, Fanuel, Viviane, né, rever a Adri, né, um beijo grande aí, né, se cuidem, por favor, aí em Sobral. Vocês todos estão em Sobral? Sim. Ah, então, se cuidem aí. Uma outra hora, quando a gente for para Sobral, né, visitar a Adri, de repente a gente toma uma cerveja, um negócio junto e se vai conversar, se Deus quiser. Coisa boa. É isso mesmo. Para mim foi uma honra, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Muito importante, muito interessante. Muito obrigada mais uma vez, então. Foi interessantíssimo. Que bom, obrigada, então. As ordens, coisa estou à disposição. Obrigada. Agora eu vou interromper a gravação, porque a gente está aprendendo a lidar também com essas coisas, né? Ok.